Olá! Histórias Extraordinárias está de volta contando fatos que muita gente desconhece. Eu, inclusive, não conhecia a vida e a obra de Francisco Valdomiro Lorenz, que tive o prazer de interpretar nas cenas de reconstituição do programa de hoje. Francisco Lorenz é uma pessoa muito especial. Esse médium tinha um grande poder. Escreveu 71 livros, falava 110 idiomas. Ele veio da Tchecoslováquia e viveu em Dom Feliciano, aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, doou a vida ao próximo. Hoje, no programa Muitas Vidas, vamos conhecer histórias que impressionaram a todos que conheceram o médium. Depois da morte de Francisco Lorenz, em 1957, ele foi psicografado por nada menos do que Chico Xavier. Bom, temos muitos motivos para não perder o programa que vem logo depois do intervalo. Realmente é uma história extraordinária. Até já! Sábio. É a marca dos espíritos superiores, sem dúvida. Um médium de altíssima qualidade mediúnica. Mais do que tudo, vive aquilo que acredita. Eu conheci pessoalmente ele. A grande marca do Francisco Valdomiro Lorenz, que faz dele essa figura extraordinária. Francisco Lorenz, para mim, não era, é um mestre de sabedoria. Lorenz nasceu no dia 24 de dezembro de 1872, numa pequena aldeia da Tchecoslováquia chamada Zbislav. Considerava-se um fenômeno porque com 5 anos ele começou a ler e escrever. Com 17, publicava o primeiro livro em Esperanto, traduzido para o tcheco, para a República Tcheca. A primeira sessão espírita que ele participou foi na República Tcheca. Só que ele virou a parte principal da sessão, porque no momento da sessão foi revelado mesmo, eles estão sentados ao lado, não junto à mesa, que ele seria uma revelação espiritual para o mundo inteiro, que ele tinha muito a fazer pelo espiritismo, enfim, e por essa parte mediúnica. Você irá partir e deixar para sempre sua terra natal. Longe daqui será revelada a sua missão. E quando ainda residia lá, ele foi um dos ativistas para a libertação do seu povo. Ele estava numa reunião e estava defendendo as causas separatistas da Áustria. Eles não admitiam. E então aproximou-se dele um amigo e esse amigo disse: Lorenz, a coisa está fervendo, eles estão pegando. Ele escreveu um telegrama aos pais dizendo: eu vou além dos mares, adeus. Ele já era diferente. Ele era um médium polivalente. Quando ele chegou a Porto Alegre, até existe uma história bastante curiosa, que existia um senhor que tinha uma empresa, que se chamava Otto. Homônimo do meu pai, Otto Schenwald, em Porto Alegre, onde foi um dos primeiros contatos que ele teve antes de vir para Dom Feliciano. Ele defendeu que existem forças cósmicas que nos conduzem e que alguns têm a parte divina de recebimento, de absorção dessa força divina que vem. E esse Otto, vem cá, me prova isso.
Ele colocou na mão, fechou bem e pediu concentração de todos aqueles que estavam reunidos numa sessão espiritualista. Que o oceano divino da vida flua e enriqueça estas sementes. Durante um certo tempo, digamos de 1 hora, houve uma concentração especial. De vez em quando ele dava um assoprão dentro da mão, um pouquinho de hálito. Passado esse tempo, ele abriu as mãos e a maioria dos grãos haviam germinado. Estes fenômenos são tidos assim como sobrenaturais. Não tem nada sobrenatural no universo. Essa é a posição filosófica e científica do espiritismo como tal. Estudando a mediunidade, ela pode ser classificada, a mediunidade de efeitos físicos, de efeitos inteligentes e intelectuais. Esse fenômeno chamado telecinético ou psicocinético, ele pode acelerar o processo natural da germinação da semente. E ele veio para cá no dia 8 de julho de 1894. Aí no momento que ele chega, Dom Feliciano, né, que conhece o povo aqui polonês, ele era tcheco. Uma das primeiras coisas que eu considero grandiosas em relação à vida dele é que ele, pensando no povo daqui, de criar um dicionário português-polonês para que os poloneses pudessem se comunicar aqui com os brasileiros, porque eles tinham muita dificuldade nisso. Ele chegou em Dom Feliciano e recebeu um lote de terras na linha Apolinário, onde ele fixou a sua residência e passou a trabalhar pela tarde como colono e pela manhã ele criou um pequeno colégio na sede de São Feliciano, onde ele dava aula. E também era um médico homeopata, né? Essa é uma grande ajuda que ele deu à comunidade. Naquela época não havia médicos. Ele era uma pessoa extraordinária. Fui aluna dele quando eu tinha 11 anos. Eu fui aluna dele na 4ª série. E prendia muito a atenção do aluno, a maneira dele falar, a maneira dele explicar. Eu lembro direitinho que ele escreveu, tudo eram uns quadrinhos, umas coisinhas, umas viradinhas assim, para lá, para cá, um monte daqueles quadrinhos, escritas cuneiformes. Como é que ele aprendeu a escrita cuneiforme? Como? Porque naquele tempo nem televisão, essas coisas tinha. Como é que ele sabia? Ele era espírita, muito espírita. Dizem que, eu não sou adepto ao espiritismo, mas diz que ele era vidente, né? O vovô recebia mensagens como recebeu o Chico Xavier. A exemplo do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, dos médiuns da atualidade, né? Ele tinha uma capacidade de percepção que transcendia o espaço e o tempo. A psicografia, a pessoa, ela, através da escrita, ela entra num estado alterado de consciência em que ela pode canalizar o pensamento de um agente desencarnado, e aí ou médium ou sensitivo, ele escreve, mas a participação dele é mais mecânica ou semi-mecânica. Mas ele era um médium consciente, lúcido. Uma particularidade que vai marcar a sua vida são os conhecimentos de linguística. Ele devia ter algum auxílio, né, espiritual para conseguir escrever tanta coisa como ele escreveu e ter conhecimento de tantas línguas. Esse homem que vive numa localidade distante, afastado praticamente da civilização da época, domina, segundo os registros, escreve, fala mais de 50 línguas e teria conhecimentos e capacidade de compreensão entre línguas e dialetos de mais de uma centena. Essa quantidade de informação e de conhecimento que ele teve, é muito difícil hoje tu achar alguém que tenha, né?
Numa só vida, exatamente. Só pode ser coisa de outras vidas, não é? A reencarnação. Eu acredito muito. Ele descreveu todo o Tupi-Guarani como se ele estivesse presente lá e nunca ele esteve em contato com esses índios. Não é comum que se adote numa loja maçônica um patrono, o nome de uma pessoa. Quando se faz isto, se faz em homenagem a uma pessoa realmente extraordinária. Se reconhece nele um espírito superior, uma pessoa iluminada, uma trajetória de vida extraordinária. Um homem dotado de faculdades mediúnicas de altíssima elevação. Ele teve a vida dele inteiríssima de ajuda. Nasceu pobre, morreu pobre. Paupérrimo. Através de uma vida simples, honesta, despojada, em que ele vivenciava a mediunidade,